SPSEC 2018, uma questão de mistura de soluções com reação química e cálculo de pH. A uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, de concentração 1 mol por litro, foram adicionados 400 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,75 mol por litro. Considerando que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução do ácido, o ácido clorídrico é um ácido forte, álfa igual a 100%. O hidróxido de sódio é uma base forte, álfa igual a 100%. O pH da mistura resultante dessa reação de neutralização é... Aí ele dá o logaritmo de 4, que é 0,6. Então vamos organizar essas informações. Nós temos aqui uma mistura de reações com reação química, porque ele vai misturar um ácido com uma base. Nós sabemos que o ácido reage com a base para produzir sal e água. Vamos organizar aqui, eu coloquei um recipiente para o ácido clorídrico, um recipiente para o hidróxido de sódio e aqui a mistura de soluções. Anotando as informações, ele diz, uma solução de 100 ml de ácido clorídrico, 100 ml, 0,1 litro, passando o volume para litro. De concentração 1 mol por litro, é a molaridade, 1 mol por litro. Foram adicionados a 400 ml, 0,4 litros, de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de concentração molar, que é a molaridade, 0,75 mol por litro. E aí, ele vai perguntar qual é o pH da solução resultante. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que fazer numa questão de mistura de soluções é encontrar o número de mols de cada soluto. Nós sabemos, vamos lembrar aqui a definição de molaridade. Molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, para você encontrar o número de mol do soluto, basta você multiplicar a molaridade e o volume. Multiplique a molaridade e o volume, que você está encontrando o número de mol do soluto. Ou então, se quiser, faz uma regra de 3, né? Tem 1 mol em 1 litro. Quantos mols vão estar presentes em 0,1 litro? Tem 0,75 mol de NaOH em 1 litro. Quantos mols vão estar presentes em 0,4 litros? É mais rápido a gente fazer diretamente essa conta. O número de mol do soluto é a molaridade vezes o volume. O número de mol vai ser a molaridade 1, o volume 0,1. Então, esse número de mol do soluto vai dar 0,1 mol de HCl. Aqui do mesmo jeito, vamos colocar aqui mais organizado aqui embaixo. Aqui do mesmo jeito vai ficar 0,1 mol de HCl para o NaOH. O número de mol é a molaridade vezes o volume. A molaridade é 0,75, o volume é 0,4, 0,75 vezes 0,4, eu tenho aqui, vai dar 0,3 mol de NaOH. Beleza, então tá aí o número de mol do ácido que vai ser misturado e o número de mol da base que vai ser misturado. O volume resultante dessa mistura, 0,1 litro com 0,4, dá 0,5 litros. Vai ter base em excesso, porque a proporção entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio é de 1 para 1. Esse ácido tem um H+, essa base tem um OH-, um H+ neutraliza um OH- para produzir 1 mol de água. Então, como tem mais mols de base do que de ácido, o que nós teremos ali na solução resultante? Nós teremos o sal, que é o NaCl, a água, que já que a solução é aquosa, mas eu vou ter também NaOH, que é o reagente em excesso. Ok? Então, eu tenho um excesso de NaOH. Vamos escrever a reação, depois que você sabe o número de mol de cada reagente, vamos escrever a reação. O ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio para produzir sal e água. Facilmente você chega à forma do sal, porque o hidrogênio é um mais, o cloro é um menos, o sódio um mais, a hidroxila um menos,
você pega a parte positiva do ácido da base com a parte negativa do ácido. O sal vai produzir NaCl. Aqui é o NOx, do hidrogênio é 1+, do cloro é 1-. Aqui são as cargas, do sódio é 1+, da hidroxila é 1-. Então vai dar NaCl, depois você junta o H+ com o H- para produzir água. Então vai haver a produção de NaCl e água. A proporção estequiométrica, ó, é de 1 mol de ácido reagindo com 1 mol de base. Como ele colocou 0,1 mol de ácido e 0,3 mol de base, como a proporção é de 1 para 1, 0,1 deveria reagir com 0,1. Então, aqui, 0,1 mol reage. 0,2 mol é o que sobra de NaOH. Concorda comigo? Como a proporção é de 1 mol de ácido com 1 mol de base, 0,1 mol de ácido só vai reagir com 0,1 de base, já que é 1 para 1. Como ele colocou 0,3, reage 0,1, sobra 0,2. Por isso que a solução resultante é uma solução básica. É uma solução básica ou alcalina, que o pH tem que ser maior do que 7 na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Por isso que ele disse que houve uma neutralização parcial da base, sobrou base ainda. Tanto é que o item que a gente pode marcar tem que ser maior do que 7. O item E está descartado, porque ele bota no item E aí um pH menor do que 7, então está descartado, ok? Beleza, agora eu sei quanto de base sobrou. Quanto de base sobrou? 0,2 mol. Como essa base é uma base forte, ó, eu vou fazer a dissociação da base. A base se dissocia em Na+ e OH-. E a proporção é de 1 para 1. Como ele colocou 0,2 mol de base sobrando, vai produzir 0,2 mol de Na+ e 0,2 mol de OH-. Então, isso estará presente na solução 0,2 mol de OH- em um volume de 0,5 litros. Então, dá para você encontrar a molaridade do OH-. É só você dividir o número de mol de OH- que sobrou, que é 0,2 mol, e dividir pelo volume resultante da mistura, porque a base que sobrou está na mistura, após ele ter misturado o ácido e a base. 0,1 com 0,4 dá 0,5. Então, eu vou dividir 0,2 por 0,5 para encontrar a molaridade da hidroxila na solução final. 0,4 mol por litro. Em outras palavras, a concentração da hidroxila na solução final, 0,4, é 4 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Essa é a concentração da hidroxila. A partir daí, ó, dá para a gente calcular o POH e, consequentemente, o pH. Vamos lembrar como? Para você calcular o POH é definido como logaritmo do inverso da concentração de OH-, ok? Que é a mesma coisa que menos log de OH-. Então, eu vou substituir ali a concentração em mol por litro de OH- por 4 vezes 10 a menos 1. Vai ficar, o POH é o logaritmo de 1 sobre 4 vezes 10 a menos 1. Quando tem um número aqui na frente da potência de 10, né, você tem que estar muito atento na operação matemática que eu vou fazer. Eu vou passar para o numerador só a potência de 10. O 4 vai continuar lá no denominador. Então, vamos deixar só a igualdade aqui. Isso vai ser log de... Passando só a potência de 10 para o numerador, fica 10 elevado a 1 é 10, sobre 4. Veja que eu passei só a potência de 10 para o numerador, que ela ficou agora com uma potência positiva. Única propriedade dos logaritmos que eu preciso aqui na matéria de pH e POH. O logaritmo de uma divisão eu transformo na subtração de logaritmos. Então vai ficar o logaritmo do numerador, que é 10, menos o logaritmo do denominador, que é 4. O log de 10, né? O logaritmo de 10 elevado a 1, né? Porque o 10 elevado a menos 1 passou para o numerador com a potência positiva. O logaritmo de 10 elevado a 1, como a base é 10, fica a potência, que é 1.
E o logaritmo de 4, ele deu na questão. Ele deu aí claramente que o logaritmo de 4 é 0,6. Porque eu vou precisar disso. O log de 4 é 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. Cuidado que você não achou pH. Você achou POH. Tanto é que não tem nenhum item aí para você marcar. Não esqueça que a 25 graus Celsius, o pH mais o POH é 14. Então, o pH, na verdade, é 14 menos o POH, que é 0,4. Dá 13,6. Qual é o item aí que tem um pH de 13,6? É o item A. Item A. Então, questão maravilhosa, porque isso é uma mistura de soluções com reação química, é uma neutralização, um ácido com a base produzindo sal e água, com reagente em excesso, sobrou base, eu calculei o número de mol de base que sobrou, que é 0,2, calculei o número de mol da hidroxila, para encontrar a molaridade tem que dividir pelo volume resultante, encontrando a molaridade da hidroxila é só lançar na definição de POH. Cuidado para não achar que está calculando o pH, porque com a hidroxila você calcula o POH. O POH é o logaritmo do inverso da concentração de OH-. Única propriedade dos logaritmos que eu preciso, o logaritmo de uma divisão, eu transformo numa subtração de logaritmos. O log de 10 elevado a 1 é 1, o log de 4 é 0,6. Eu tenho um bizuzinho aqui para lhe dizer como é que você chegaria nessa resposta 0,4 bem rapidinho, tá certo? A concentração de OH- deu 4 vezes 10 a menos 1. Eu quero POH, tá certo? Veja bem, se não tivesse esse 4 aqui na frente da potência, se a concentração de OH- fosse 10 a menos 1, o POH seria 1. Se fosse 10 a menos 5, o POH seria 5. Se fosse 10 a menos 9, o POH seria 9. Mas tem um número na frente da potência, então você deve fazer todo o cálculo. Mas eu vou te ensinar aqui uma maneira rápida de você saber já a resposta. Vamos lá. Se não tivesse esse 4, quanto era o POH? 10 elevado a menos 1, o POH seria 1. Pois então a resposta é 1 menos o logaritmo do número que está aqui na frente. É 1 menos o logaritmo do número que está lá na frente, que no caso é log de 4, que ele tem que ter dado na questão. Então, POH é 1 menos 0,6, que dá 0,4. Ok? Então, quando tem um número na frente da potência, é só você dizer que o POH é 1, que é a potência com o sinal trocado, menos o logaritmo do número que está na frente. 1 menos log de 4. Na verdade, é isso aqui, ó. 1 menos log de 4. Ou aqui, ó, 10 elevado a 1 é o logaritmo de 10 elevado a 1 é 1, menos o log de 4. Eu já parti logo para a resposta final. Então, isso é uma maneira rápida de você já saber quanto é o pOH ou POH, dependendo se você está trabalhando com a concentração de H+, ou com a concentração de OH-, quando você tem um número na frente da potência de 10. É a potência com o sinal trocado, menos o logaritmo do número que está na frente. Então, questão maravilhosa, valeu muito a pena essa questão aí da prova da SpaceX, e nós marcamos o item A, a gente já sabia que tinha que ser um pH maior do que 7, porque é uma solução de foi uma reação de neutralização onde a base estava em excesso, porque ele misturou 0,3 mol de base com 0,1 mol de ácido, e a proporção entre a base e o ácido era de 1 para 1, a reação química está toda balanceada, ok? Beleza, maravilhosa questão, item A.